Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. Hoje a gente vai assistir ao vídeo Os salários do futebol estão inflacionados, com Marwa, do canal Edson Castro. Na verdade, acho que é um corte do podcast dele, correto? Edson Castro Show Podcast. Provavelmente é um corte do podcast dele. Vamos lá e vamos entender por que os salários do futebol estão inflacionados. Vamos lá. Fute para desconto em camisa de time nacional, internacional, seleção, tênis e roupas casuais. Link na descrição do vídeo e primeiro comentário fixado também. Uma coisa que tá rolando no futebol brasileiro é que a gente entrou nessa pira dos super salários, né? Então a gente teve o São Flamengo... as malditas casas de aposta. Mas aí entrou muito dinheiro, né? A gente teve o quê? O Paquetá no Flamengo, John Arias no Palmeiras... Gerson no Cruzeiro. O Palmeiras já tinha feito o Paulinho e o Vitor Roque também, que foi um absurdo. Mas a gente tem trazido pessoas, caras, Quem foi que trouxe o Gerson? Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe o Gerson também. Que foi a maior contratação do futebol brasileiro até o Paquetá chegar. Então, assim, a gente tá falando de salários e preços muito grandes. E aí é uma parada que a gente vai ter que falar que jogadores que estão entregando também, então jogadores que jogam bola, né? Então isso daí tá criando uma disparidade muito grande, né? Porque você vai ter um nível técnico, às vezes, de entrega, ou até mesmo de interesse dos jogadores muito diferente de um clube que você não sabe, talvez, se vai ganhar o almoço no dia seguinte, Não, né? completamente. Como é que você vê essa questão de super salários no futebol, Maro? Não, eu acho que realmente o futebol brasileiro está inflacionado e talvez seja uma bolha que esteja prestes a estourar, porque, de fato, por exemplo, o Santos ano passado recebia muito mais de casa de aposta do que vai receber esse ano no patrocínio Master. Então, pode ser que seja uma bolha que esteja na iminência de estourar. Mas eu não sei se a Marwa vai falar sobre isso. A partir desse ano já vai rolar fair play financeiro. Um clube não vai poder gastar mais do que ele arrecada. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar que o futebol virou entretenimento de verdade agora. Então, assim, existe muita produção de conteúdo, de propaganda de futebol. Eu acho que o futebol, ele estava mais num lugar, além do futebol, mas num lugar jornalístico. A cobertura do futebol era feita pelo jornalismo. E acho que agora o futebol ele é Cadê minha câmera, cara? Bem, esse vídeo vai ficar sem câmera, porque eu não tô conseguindo encontrar. Tô conseguindo ligar a câmera aqui. Calma aí. Também não funcionou. A câmera não tá indo. Beleza, bora rodar o vídeo. enxergado como entretenimento. Então, a partir desse momento, como é entretenimento, você consegue vender muito mais coisa. Tem mais dinheiro no futebol brasileiro. E aí você vê um futebol brasileiro que quanto mais dinheiro coloca, mais a gente consegue ver resultado nesses clubes, né? Então, assim, o Palmeiras, o Flamengo, esses clubes conseguem ganhar títulos, os títulos estão pagando bastante também. É só você ver a hegemonia do Brasil na Libertadores. Não tem mais para argentinos. Os argentinos, eu não sei quanto que ganha. O campeonato argentino paga $500 mil pro campeão, uma coisa muito, muito ridícula em relação ao que paga aqui no Brasil, o que paga a Libertadores, o que paga a Copa do Brasil, que foi quem puxou todo mundo, todos esses prêmios. Mas eu acho que os super salários são uma bolha, mas também elas são fruto desse hiperdesenvolvimento desse mercado do futebol e do marketing dentro do futebol. Exatamente. E como falou no começo, o advento da entrada das casas de aposta aumentou muito a arrecadação dos clubes, consequentemente, não todos, mas a maioria é um clube associativo, né, não visa lucro, tudo que ele ganha no ano ele vai querer gastar para gerar mais retorno técnico e ganhar mais no ano seguinte, e assim conseguir contratos melhores, virar um círculo virtuoso, né? Mas é de fato isso. Eu acho que outros clubes vão ser castigados, né? Porque os clubes que mais performam vão ser os que mais vão conseguir investir e eles cada vez vão mais se distanciando.
E esses clubes mais abaixo, os clubes da outra prateleira, eles vão depender de gestão. Eles vão precisar de gestão mais do que nunca, né? Porque eles não têm estrutura para se apoiar. Coisa que o meu Corinthians tem bastante, né? Pô, de gestão a gente tá bem. Não tem o que reclamar da gestão do Corinthians. Os times outsiders, fora do eixo, eles não têm torcida para se apoiar. É diferente de um Flamengo que lança o merch e vende a rodo, né? Eles vendem muito mais do que qualquer outra torcida. Então, eles têm isso, eles têm essas coisas para se apoiar. Então, assim, o que o Santos vai se apoiar? O que Flamengo e Corinthians, Mara. um outro time outsider vai se apoiar? Numa joia da base? Então, é isso que eu ia falar. Uma parada que eu vejo que ajuda muito o time hoje, e o Santos era especialista nisso, e o Santos deixou de lado, é a base, né? Então, mas, tipo, exemplo das últimas grandes vendas do Santos, que foram Neymar e Rodrigo. O Santos ganhou pouquíssimo. Porque os dirigentes hoje, para manter o jogador do Brasil, vão dando participações dele. O Corinthians fez isso. Teve que dar 30% do André Luiz por um valor muito pequeno, tipo 4 milhões de reais, porque o Corinthians não tinha 4 milhões de reais para pagar, sendo que ele vai ser vendido por uns 20, 30 de euros. Então imagina quanto o Corinthians não perdeu só nessa negociação. Aí clubes fragilizados financeiramente, como Corinthians, Santos, vão passar muito por isso ainda, eu acho. Se olhar o Palmeiras vendeu o Estevão, todo mundo falando aí da venda do Alan. Pô, o Alan provavelmente é um grande investimento que o Palmeiras vai ganhar uma grana bem alta em cima. A gente teve venda de vários jogadores e o Palmeiras se especializou nisso. O Flamengo se especializou nisso também. E times que eram muito conhecidos por isso. Pô, lembra o São Paulo? São Paulo era sinistro em Fluminense venda de base. também. Pô, o São Paulo vendia até os ruins muito caro, tipo... O Douglas foi 10 ou 15 milhões de euros, sendo que é um lateral nota 6, como diria o Barolo. O Santos, os meninos da Vila, né? E hoje, cara... As melhores bases do Brasil sempre foram Santos, Internacional, e ultimamente Fluminense e Flamengo se destacaram bastante, mas as melhores sempre foram Internacional e Santos. Você não vê tanto isso... Acho que o último grande jogador que a gente viu sendo vendido do Santos foi quem? O Rodrigo? Foi o Rodrigo. Assim, de projeção, que tem o Marcos Leonardo também, né? Que tá lá no Al-Ahly, mas assim... Mas não chegou ao patamar do Rodrigo, não. No Al-Hilal. Mas eu acho que é o Rodrigo Tem mesmo. O próprio Caio, mas é porque existe também... Tem o próprio Caio Jorge, mas nenhum dos dois chegou ao patamar do Rodrigo, não. Assim, querendo ou não, você vai acabar descontando na base essa necessidade de faturamento, né? Eu preciso faturar, então eu preciso fazer dinheiro na base. E aí, qual que é a diferença? O Santos, ele sempre vai queimar esse atleta, porque ele vai tentar subir ele antes. Ele, geralmente, o que se vende no futebol brasileiro? A gente vende pontinha como se fosse commodity, né? Então, a gente vai vendendo pontinha. Então, assim, o cara não pode se desenvolver mais no meio de campo. Todos os técnicos, ou eles mantêm eles os técnicos de base, eles mantêm eles na defesa, ou eles jogam eles para as pontas, então não tem mais atleta no meio, basicamente. Então, você vai vendendo esses pontinhas. Preciso desenvolver pontas, certo? Então, o Santos, o que ele faz? Ele traz esses atletas super jovens, queima e vende barato pro exterior. Entendeu? Então, assim, o Santos não faz mais dinheiro por isso, porque precisa fazer esse caixa, precisa vender cedo e vende os pontinhos assim, vai vendendo o lateral, vendeu o Souza agora, o lateral pro Tottenham. Esse menino é bom. Inclusive, eu acho que... Não sei se para essa próxima Copa, mas para outra, com certeza Souza e Denner, que era do Corinthians, está indo pro Chelsea também. Eu acho que eles vão ser os futuros laterais da seleção brasileira. Sobe mais um lateral agora, que é o Vini Lira também, que tá visto também, então tô querendo ver quem que ele é. E aí o Palmeiras não. O Palmeiras, eu acho que como tem dinheiro, Palmeiras e Flamengo, são clubes que conseguem fazer isso com mais respiro. Por conta de gestão, por conta de estrutura. E é uma questão de estrutura também. Tanto que o Santos está enfrentando vários problemas de estrutura. O CT do Santos, assim, parece uma cadeia. Parece... Não, realmente. Tinha vários problemas. Inclusive o pai do Neymar, que arcou com vários custos em reforma de camarote. É um absurdo, né? Uma instituição gigante como o Santos, que teve o Rei Pelé, passar por isso é complicado.
Parece que tá entrando em Tremembé, assim. É chocante. Agora o Neymar Pai foi lá e fez bastante reforma, fez algumas reformas, mas o Santos vai perder algumas joias da base e tem perdido algumas joias para esses outros clubes, porque Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense também agora, são clubes que estão atraindo esses jovens porque você é um pai de uma jovem promessa. Você vai querer que seu filho vá na melhor estrutura, até para não se lesionar, para ter acompanhamento, e em Santos você não consegue mais isso. E também tem mesmo uma capacidade de... Pô, hoje, scouting... Pô, scouting há 20 anos atrás, eu quero um tiozinho gordão comendo um polvilho, vendo os moleque... Tinha nem esse nome, né? Era o olheiro. Pô, tinha a peneirinha ali, acho que ele já foi numa peneira, sabe como é que era uma várzea. Hoje em dia tá muito mais profissional, né? O scouting, até com o uso da tecnologia. Hoje existem scouting, hoje os caras têm software, hoje os caras têm uma coisa assim, tem estrutura, você vê Palmeiras, Flamengo, os caras têm uma estrutura absurda de scouting de jogador, porque sabe justamente o retorno financeiro que é fazer esse scouting de jogador, né? E aí... Não, e o Santos tem um scouting que é tipo 4, 5 pessoas. Eu fiquei sabendo isso, é muito bom, cara. Entendeu? Então assim, você vai fazer o quê? O Santos, ele se... Não dá pra competir. Destacou muito em revelar jovens, porque o Santos era um time que bancava esses jovens, revelador, é uma torcida que apoia esse jovem. Então, muitos jovens vinham e batiam a porta do Santos para entrar. Hoje em dia já não... É que aí eles sabiam que eu ter o respaldo do... Que era mais fácil conseguir virar jogador profissional pelo Santos do que por times que tradicionalmente não trabalhavam a base. Agora eles estão procurando os melhores times, as melhores estruturas, o melhor entorno para ele poder se desenvolver. Batem mais. Hoje em dia eles vão em outras estruturas. E até mesmo ir buscar, né? Porque hoje os outros times vão buscar. Com certeza. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com a Marwa. Para assistir o resto do episódio, clica no vídeo aqui do lado, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Tava falando mutado, foi mal. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Gostei bastante do papo do Castro com a Marwa. Para quem não conhece a Marwa, ela é influencer, torcedora do Santos e trabalha no Flow Esporte Clube também. Gosto bastante de assistir. Bom, meu Live Pix está aqui embaixo. Vocês podem me ajudar com qualquer quantia para eu trazer mais vídeos como esse. Peço desculpas pela voz, eu estou um pouco doente hoje, mas é isso, não vamos deixar o canal sem vídeo. Valeu!